ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Amém? Quando o pastor Davi escreve sobre o vale, ele sabe, ele tem experiência do vale. Tudo que o pastor Davi escreveu, o salmista, ele está falando de uma experiência. Ele trabalha, ele coloca no salmo a sua rotina, que Deus falou com Davi através da sua rotina. Aquilo que Davi fazia, pastorear ovelhas, ele permitiu que Deus participasse da rotina dele. E Deus começou a falar com Davi. Enquanto Davi cuidava de ovelhas, Deus foi falando com ele. Ele foi sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever o salmo. Então Deus está na rotina de Davi. Entenda algo, Deus vai falar com você, se você, assim como Davi, permitir que Deus participe da sua rotina. Deus também vai falar com você. Então não mistifique a voz de Deus. Deus vai falar com você. Permita que ele entre na sua rotina. E Davi fez isso. Enquanto cuidava de ovelhas, Davi, ele abriu a porta da sua rotina para que Deus participasse. Deus participou. E Davi está falando sobre vale. Gente, por que Davi fala sobre vale? Porque ele tem experiência de vale. Existem dois vales. Então, quando Davi fala de vale, existem dois tipos de vale. Existe o vale que é um corredor estreito entre montanhas. Então, imagina isso aqui. Como se fosse um muro de montanhas de um lado, e do outro lado também como se fosse um muro de montanhas. Então, o vale, passar pelo vale, era passar nesse desfiladeiro, um corredor entre montanhas, estreito e cheio de perigos. Esse é o tipo de vale. O outro vale que Davi também conheceu muito bem, era o vale onde de um lado tinha como se fosse um muro de montanhas muito alto, mas do outro lado um penhasco, uma ribanceira. Então, aqui uma montanha, aqui do lado de Davi montanha, aqui um caminho estreito e aqui um penhasco, ou seja, uma situação de perigo, de risco. E o pastor Davi passava por esses lugares. E ele levava as ovelhas por esses lugares. Ele não fazia isso porque, vamos levar a ovelha para o vale, para ela sentir como é que o vale é. Não era assim. Eram caminhos necessários. O pastor Davi, quando falava assim, olha, as ovelhas, estava conduzindo ovelhas, ele tinha um vale para passar, ele não podia fazer um desvio. Fazia parte da rota. E Davi, por muitas vezes, passou por vales carregando ovelhas. Só que não é um lugar confortável. Conduzir ovelhas no vale, provavelmente, enquanto fazia isso, quase que as ovelhas caíam. Sabe quando você vê as vaquinhas lá na alta montanha, quem já reparou isso? Você está passando na estrada, você fala, nossa, o lugar está tão alto. Naquele corredor, andando, vai cair na montanha, mas Davi fazia isso. Ele caminhava com ovelhas por entre montanhas e era um lugar difícil. Provavelmente as ovelhas se machucavam. Era um lugar perigoso. Mas Davi tem experiência de vale. Ele é um pastor experiente. Ele sabe os perigos do vale. Depois de anos pastoreando, ele sabe como atravessar o vale. Ele sabe qual é a habilidade, o que precisa fazer, os cuidados que precisa se tomar dentro de uma situação de vale. Então ele sabe. É por isso que o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não sentirei medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem que está comigo? O pastor Jesus. O pastor Jesus conhece o vale. Ele sabe como conduzir uma ovelha pelo
vale. Você pode falar assim: olha, eu não sei como me comportar no vale, eu não sei quais atitudes tomar numa situação de vale, mas Jesus, ele é o nosso pastor, ele tem experiência de vale, porque o próprio Jesus passou pelo vale, ele passou pela cruz, ele passou pela morte, ele foi açoitado, ele foi ferido, e nós vamos cear daqui a pouco. Jesus conhece vale, Jesus passou por vale que representa justamente situações de perigo, situações de quase morte, situações estreitas, caminhos estreitos, apertados, onde a nossa alma fica sufocada. Jesus passou por isso. Enquanto estava no Getsemane, ele sangrou, ele suou sangue, porque a sua aflição era tão grande. Ele passou ali por um vale, e quando ele estava no caminho do Calvário, ele estava passando pelo vale, um caminho necessário. Jesus precisou passar pelo vale. Jesus tem experiência de vale. Então, por isso que eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Eu não estou passando por um vale que o meu pastor não sabe como agir. Ele sabe. Amém. Porque ele tem experiência de vale. Então, Davi está conduzindo as ovelhas. E as ovelhas talvez estejam preocupadas. E agora? Vão cair aqui. As ovelhas estão andando com Davi. Nossa, não vão morrer. Mas Davi está pensando assim: calma, eu tenho experiência. Eu sou pastor, gente. Eu sei como caminhar no vale. Vocês estão seguras. Vocês estão numa situação de perigo, mas eu vou guardar, eu vou proteger. E nós vamos atravessar o mar e vamos chegar em pastos verdes. Amém. Vamos chegar em águas tranquilas, mas a gente tem que passar por aqui. Jesus passou pelo vale. O nosso pastor tem experiência de vale. Então eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele sabe como passar pelo vale. Eu lembro quando fui para o Rio de Janeiro, e a gente tem um pouquinho de medo ali, né? Dá um pouco de medo. Só que aí nós fomos na casa de um pastor lá no Rio. Aí sabe o que eu fiz? Eu sábado passado, não vou dirigir, não vou. Eu não vou medo. Aí eu chamei um amigo nosso, Roberto. Roberto, pensa num carioca, bem carioca. Pachorra. Ele é ruim. Sabe, um homem que conhece o Rio de ponta a ponta. Aí eu falei: Roberto, leva a gente lá. Ele levou a gente. Eu fiquei tranquilo no carro. Ele levou a gente. Aí começou a levar a gente para vários lugares. Passou aqui, ó, aqui. Foi uma aventura no Rio de Janeiro. Levou a gente lá em Ipanema. Viu todo o ombrigo lá, sabe? Foi uma bênção. Mas eu fiquei tranquilo, sabe por quê? Porque o Roberto, carioca, sabe? Carioca do sangue, carioca mesmo, estava comigo. Aqui no Salmo 23, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Agora, se eu fosse sozinho, eu assar, vamos lá. Ai, meu Deus. Nós somos juntos. Ele estava comigo. O pastor, fica tranquilo que eu sei por onde passar, por onde não passar. Eu sei os códigos. Ele sabia o código. Ele sabia o código. Se alguém abordasse a gente, ele sabia exatamente o que falar. Então eu me lembro que eu fiquei tranquilo. E eu passei ali por lugares que são lugares perigosos. Mas eu fui tranquilo. Porque o Roberto está comigo. Se fosse assistir essa pregação, Roberto, obrigado. Você não vê o Roberto. O pastor está comigo. Não temeria mal algum. É perigoso, o vale é perigoso, gente. É. O vale é um lugar de risco. É. Mas Ele está comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu passo pelo vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não sentirei medo. Gente, eu vivi isso na prática.
não sentirei medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Amém. Jesus está Aleluia. comigo. Ele passou pelo vale. Ele foi açoitado. Ele foi morto. Ele venceu a morte. Amém. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o teu aguilhão? O vale é para nós também esse aviso de Deus para nós sobre o vale é um convite para a maturidade. É um convite para a maturidade. O mesmo texto que está falando de verdes pastos é o mesmo texto que está falando de águas tranquilas, mas também está falando de vale. É um convite para uma fé madura, porque a pregação só te entrega ferramentas para viver em pastos, para desfrutar de pastos verdes. A pregação que só te dá ferramenta para o dia bom não é uma pregação que te deixa maduro. A pregação eficaz é aquela que diz: olha, tem pasto verde, tem vitória, amém? E você dá uma sapateada, ô glória! Mas se eu passar pelo vale, não tenha medo. Amém. Porque Ele está comigo. Então a pregação é uma pregação equalizada. Fala de vale, fala de pasto, fala de água tranquila, fala de vereda de justiça, fala de vale, fala de sombra da morte. Ai, morte, eu tenho medo da morte. Ainda que eu ande, Ele está comigo. Aleluias. Convite para a maturidade. Ele está comigo. E se Ele está comigo, Ele é suficiente. E no começo do Salmo, existe uma tradução popular, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a tradução popular. Mas existe uma tradução mais fiel à tradução original, que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta. Essa tradução é a mais fiel ao sentido do texto no hebraico. O Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. Eu estou no vale, mas Ele é suficiente para mim. Próximo trecho do texto. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, vamos lá. Vara é para corrigir a ovelha. Cajado. O cajado ele tem uma ponta assim, ó, encurvada, né? Uma ponta curva. Porque o pastor com o cajado ele puxa a ovelha, vem para cá, outra direção. A ovelha está mudando a direção, e o pastor pega com o cajado e puxa. Puxa, vai puxando as ovelhas. Tem vara, o pastor bate. Então nós temos aqui uma ferramenta de correção, uma ferramenta de direção, e não tem nada de consolo. Não é uma ferramenta de consolo. Vamos lá, gente. Vara é ferramenta de consolo? Não. Do brincão de consolado, pegar uma parada. Brincada, meu, consolado ali. Não é uma ferramenta de consolo, gente. Cajado é para direção, não é uma ferramenta de consolo, mas o texto está dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Entenda? Entenda o texto. O que produz consolo em nós? O fato de eu saber que Deus está me dando direção, isso me traz consolo. A vara que me conduz, que me dá direção, então eu sei. De repente você entra numa situação de vale, sufoco, tribulação, provação. Você fala: meu Deus, para onde que eu vou? Eu estou no vale, e o vale é escuro. Tem um muro de montanha de um lado, um muro de montanha do outro. É estreito, é escuro, é confuso. Para onde eu vou? Aí tem cajado. A tua vara, o teu cajado me dá a direção. Então, e quando estamos em situações assim, eu não sei para onde eu vou, mas eu me lembro de uma coisa: o meu pastor me dá a direção.
Amém. Eu vou ficar tranquilo. Ele me dá direção. Eu me sinto consolado ao saber que eu serei direcionado por Ele. Quem ganha isso aqui? Por isso que o cajado consola. Porque você vai pensar, Ele vai me dar direção. Você vai deitar à noite, vai lá, deitar na sua cama, está tudo confuso, mas você sabe, Deus vai dar direção. Deus vai dar uma direção. Mas eu não vou dormir. Eu vou acalmar meu coração, porque eu sei, Deus vai me dar uma saída. Há uma resposta, há uma direção. Aí você dorme. Aí você leva a sua memória lá no passado e fala, eu já passei por coisas piores, mas Deus me deu uma saída. Aleluia. Deus me deu um escape. Então meu coração vai se enchendo de alegria, de fé. A vara é correção, não é? Como que isso pode me consolar? Aí eu vou te lembrar de um texto. Hebreus 12, versículo 5 diz assim: e vocês... Deixa eu... Hebreus 12, 5. E vocês se esqueceram da exortação que receberam como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem? A quem ama. Oh, quem é amado de Deus? Mas então obedece. E castiga todo filho a quem aceita. O texto está dizendo que a evidência, de uma evidência do amor de Deus é a correção. Como que eu sei que Deus me ama? Uma das formas de saber que Ele me ama, porque Ele me corrige, Ele me alinha, Ele me ajusta. Então a correção de Deus é para nós uma evidência de amor. É por isso que a vara me consola, porque eu me sinto consolado ao lembrar que por Ele eu sou amado. Isso traz consolo no meu coração. Pode ser que todo mundo te traiu, todo mundo te abandonou, todo mundo te deixou, você ficou sozinho, mas você vai lembrar, Ele me ama. Ele me ama. Amém. E o fato de saber é que eu sou amado por Ele me traz consolo. Amém. E a correção de Deus ela é uma evidência de amor. Ele corrige a quem ama. Quando Deus te alinha, te castiga, te corrige, te traz uma disciplina, Ele está dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sinta-se consolado ao saber que eu te amo. E o meu amor é incondicional. Isso traz consolo. Como é bom saber que somos amados por Ele. Glória a Deus. Ele me ama. É por isso que aquela canção, então, ela mexe com o nosso coração, que ela diz, Ele me ama tanto, me ama. Nós gostamos de cantar isso, porque é bom saber que somos amados. E nós estamos aqui porque fomos amados. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Inimigos, quem são os seus inimigos hoje? Quais gigantes estão se levantando à sua volta para parar você? Quem são os gigantes que estão se levantando? Medo, depressão, enfermidade. Quem são os inimigos que estão à sua volta, sufocando o seu coração para que você pare de ter, para que você pare de amar Jesus, para que você pare de ser? Quem são os seus inimigos? Aqueles que estão tentando parar você. Quem são? Eu não falo de pessoas, eu falo de situações, de tribulações, de provações, de espíritos malignos, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades. Quem são os seus inimigos? São muitos ou são poucos? E eles estão à sua volta. Mas o texto está dizendo que Ele prepara uma mesa
perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, os inimigos que estão à minha volta não vão, escuta o que eu vou te falar, você dá uma glória bem pentecostal. Os inimigos à sua volta não vão impedir a mesa que está sendo preparada. Amém. Os inimigos que estão à sua volta não impedirão a mesa que está sendo preparada. Aquilo que Deus está preparando está para chegar. Não importa a quantidade de inimigos, não importa o tamanho dos inimigos, vai acontecer com inimigo ou sem inimigo, porque Ele prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. O medo vai ter que assistir a minha vitória. Os inimigos espirituais eles vão assistir a minha vitória. Assim, ó. Assiste a minha vitória. E não são pessoas, pelo amor de Deus. Ele prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Diga comigo assim: eu preciso fechar os olhos para ver. Para ver. Olha para a pessoa da sua lado e diga: feche os olhos para ver. Feche os olhos para ver. A mesa que ele vai preparar, pastor, o que tem nessa mesa? Não é pão de queijo. Pastor, o que tem na mesa? Não é Coca-Cola. Não é não. Pastor, o que tem na mesa? Não é o bolo com pão de doce. Não é. Pastor, o que tem na mesa? Não é lasanha. Na mesa tem a vitória que você precisa, aquilo que você precisa. Então feche os olhos para ver. Na mesa tem a vitória que você precisa. Feche, fique de pé. E feche os olhos para ver. Feche os olhos para ver. Olhe para a mesa. Olhe para a mesa. Já fechou o olho para ver. Feche os olhos para ver. Agora olhe para a mesa que está à sua frente. Nessa mesa você não está vendo uma comida. Você não está vendo um prato, uma refeição natural. Nessa mesa está aquilo que você precisa. Pastor, o que eu preciso nessa manhã? O que você precisa? Qual é a vitória que você precisa? Pastor, eu preciso de uma cura. De cura que você precisa? Olha para a mesa, está vendo aí? Feche os olhos para ver. O pastor Jesus coloca na mesa um banquete. Tem cura na mesa. Eu preciso de uma direção, de uma resposta. Olhe para a mesa, feche os olhos e olhe para a mesa. Tem resposta na mesa. Pastor, eu preciso de um livramento. Tem livramento na mesa. Pastor, eu estou enfrentando uma causa na justiça e é uma causa complicada. Tem vitória na mesa. Mas eu preciso que você feche os olhos para ver. Ele prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Os seus inimigos, eu repito, não vão impedir a mesa que está sendo preparada. Porque está escrito: operando Deus